Bem-vindos! Estamos aqui no Ficcionários. Aqui a presença extraordinária, privilegiada, Emanuel. Deus é conosco. Tem Deus conosco, dois exatamente. Emanuéis aqui. Tem a honra de estar com o nosso chefe de operações aqui, Emanuel Alencar, Vocês já conhecem, não é novidade. e o Cícero Emanuel Durski. Prazer, Cícero. Gratidão por estar aqui com a gente. É excepcional aqui aprender com você sobre empreendedorismo sustentável, literalmente sustentável, pé no chão. O Cícero ele tem uma empresa, a Cidemad. Cidemad, ela faz toda a parte de manejo sustentável de área de reserva de floresta legal. Exato. E é um tema que eu falo que a parte de rentabilização do meio ambiente de forma sustentável é como a gente falar de criptomoeda há 15, 20 anos atrás. Uhum. A gente falar como a gente consegue estruturar crédito de carbono, CPR verde, cédula de produtor rural verde, com ativos verdadeiramente viáveis, né? Como é que a gente certifica, como é que o brasileiro, o investidor ou o empresário pode direcionar dentro da sua matriz de investimento de forma consciente, sustentável, e colocar recurso onde realmente pode fazer a diferença para a sustentabilidade e usufruir de forma equilibrada do meio ambiente, das nossas reservas de floresta legal, amplas aqui no Brasil. E a gente vai tratar aí desse assunto, colocar a presença, de fato, porque tem que ter dono para ter preservação. Sem dúvida. Então, quando a gente coloca o pé nessas áreas de reserva de floresta legal, a gente consegue preservar. Cícero, gratidão, irmão, tá aqui. Maravilha. Obrigado, Fábio, pelo convite. Obrigado, Manuel. Prazer estar aqui com vocês. É uma honra participar do Ficcionários. Já vou botar água pra gente. Maravilha. E a gente está aí para conversar, para trocar ideia, muito mais para aprender do que para ensinar. Né? Mais para valorizar a Amazônia como um todo. Mais para que a gente puder que a gente puder contribuir falando da Amazônia, onde eu morei 30 anos, será um grande prazer. Natural do Paraná, morei 30 anos na Amazônia, passei por outros lugares, mas a minha essência está ali na região amazônica. Mato Grosso e Rondônia, especificamente, onde eu tenho empresa e onde eu vivi boa parte da minha vida. 30 anos da Amazônia, então você já é quase um manauara ou um amazônico. Mas você morou em Rondônia. É um índio galego, né? É um índio galego. Você morou lá em Rondônia? Morei em Rondônia. Na verdade, a ida para lá, ela foi através do meu avô. Já metia com o setor de base florestal no Paraná, em Prudentópolis, na minha cidade natal. E em 87, meu tio foi para a região de Rondônia, para Ouro Preto e Machadinho do Oeste. Em 90 foram os meus pais, eu tinha 5 anos na época. E aí os meus pais ainda não trabalhavam com o setor de base florestal, meu avô sim, começaram a trabalhar também. E era uma cidade muito pequena, cidade que na época tinha 500 habitantes, então nós fomos um dos pioneiros na região. A região foi crescendo e a gente, com fruto de muito trabalho e de oportunidades que foram surgindo, a gente foi crescendo na região junto com a cidade, né? E aí a cidade foi crescendo, foi ampliando fronteiras, é uma cidade que fica na divisa do Amazonas, Mato Grosso e Rondônia, nós estamos no canto dos 3 estados. Né? Então hoje a gente tem operação em Rondônia, que é no Machadinho do Oeste, e operação em Coniza, que é o distrito do Guariba, região chamada de Três Fronteiras, ou Guatá, que já pertence ao Mato Grosso, que é onde a gente tem a parte florestal, que tem a parte de floresta própria, que a gente faz exploração de forma sustentável, igual você colocou. E tem a parte industrial, que são a indústria madeireira, e a gente faz a industrialização desse material, venda no mercado nacional e exportação para mais de 30 países, que é um leque de espécies muito grande. Como eu te comentei anteriormente, tem mais de 40 espécies que a gente utiliza, né? E a forma de você trazer valor, né, para a floresta, trazer valor econômico, social, sustentável, né? Cara, então, eu até faço uma análise assim da identidade, né, dos nossos convidados. E eu faço questão de destacar pra gente, né, não confundir a nossa identidade com a ferramenta que a gente faz uso. Correto. Eu escuto bastante amigos falar, eu sou administrador, Sim. eu sou advogado, eu sou médico. Eu disse, não, essa é uma ferramenta, principalmente nesse período que a gente está vivendo, né, de inteligência artificial integrada à nossa vida cotidiana. A gente tem que integrar as habilidades e a nossa identidade tem que ser construída pelo que de fato a gente
coloca como valor agregado em nossas vidas, na nossa família, na nossa comunidade e depois na nossa nação. Uhum. E essa pergunta que eu queria fazer, como é que você concebe, Cícero, a sua identidade? A minha identidade, eu moldo ela de duas formas. Se eu voltar um pouquinho para trás, eu tenho uma sorte de ter nascido numa família que tem uma visão empreendedora, que é meu avô por parte de mãe, e o meu avô por parte de pai, que é uma pessoa que era muito querida. Então eu sempre me moldo na ambição de crescer, mas ao mesmo tempo de ter o equilíbrio do carinho, do afeto, do amor, do valor do meu avô. Não que um ou outro não tivesse essas qualidades, mas eu sigo muito esses dois caminhos, de empreender com responsabilidade, mas de ter o pé no chão e ter a humildade de seguir crescendo é, passo a passo. Uhum. Então acho que poderia moldar dessa forma. Eu não sei se você já fez algum estudo sobre arquétipos, né? Já ouvi falar, mas não tenho muito conhecimento. Eu vou arriscar até fazer um arquétipo seu aqui, Ah, como um arquétipo do explorador, né? Que a gente conversando um pouco antes, é, eu conheci mais a veia empreendedora do Cícero e essa conjunção, essa conexão que você tem com o primal, né? Com aquilo que é paleolítico, que é natural, sim. que nos A faz mais essência, né? humano que a natureza. E o perfil do arquétipo do explorador, ele direciona exatamente essa, essa ambição, essa vontade de descobrir, né, novos caminhos, negócios disruptivos, que é o que a gente está conversando. A gente já está estudando bastante essa direção de investimento na área de ativos verdes, Uhum. e são poucos especialistas que realmente fazem de forma sustentável e lucrativa esse tipo de operação. Então, a gente falar de manejo ambiental, florestal sustentável e conceber a Sidimage como uma empresa de vanguarda, de tecnologia de fato, Uhum. né, na exploração, no bom sentido do arquétipo do explorador, né? Em desbravar, em tornar esse sistema produtivo simbiótico, né, com conexão de proteção. Porque Uhum. a partir do momento que você está fazendo um manejo de uma área de reserva de floresta legal, essa área vai ser preservada. Com certeza. Ali não vai ter queimada, não vai ter desmatamento, não vai ter caça ilegal. Principalmente agora, a gente estava também mostrando alguns apetrechos tecnológicos que a gente tem aqui em casa, né, na nossa casa corporativa, na nossa empresa, de drones com ativação remota, com ativação por operador ou também por inteligência artificial, com a possibilidade de conjunção da tecnologia da LTE privada, da torre, né, 4G, Uhum. 5G, para que essa ferramenta, né, esse drone, que é um computador voador, ele possa fazer essa segurança verde, a segurança humana, porque lá tem comunidades que dependem, Sem dúvida. né, da exploração, no bom sentido da região. Falando um pouco, até adiantando um pouco o assunto, né, sobre certificação verde, sobre crédito carbono, CPR verde. Crédito carbono, a gente tem aquelas classificações lá de RED+, RED++, que Uhum. integra tanto a parte, eu não gosto dessa expressão, né, mas eu vou ter que falar, que é o ESG, Environmental Social Governance, que é a governança ambiental social. Aham. É essencial, só que ela não pode ser utilizada de forma supérflua, como se fosse um carimbo de boutique. Olha, Uhum. meu negócio é ESG. Não, de fato, esse negócio ele tem um investimento em um projeto de associação de agricultura familiar, ou mesmo de uma fundação que estrutura a preservação ambiental com um manejo efetivo. A gente fala, às vezes, de ONGs internacionais que carimbam lá uma área como área de reserva e não faz nenhum tipo de desenvolvimento humano, Sim. social, né, que permita a exploração econômica sustentável daquela região. Não tem nenhum tipo de interferência lá em como transformar aquela comunidade indígena ou a comunidade ribeirinha autossustentável, a prova do apocalipse, né, que a gente estava Sim. falando até do livro Ficcionários, né? O apocalipse no sentido de sustentabilidade e de um círculo virtuoso autônomo. Aquela área, de fato, ela... Sustentável e contínuo, né? Isso. Você tem a operação hoje em São Paulo,
Quais são os estados que você Mato Grosso e opera? Rondônia. São Paulo, Mato Grosso e Rondônia. São Paulo aqui você tem a operação da madeireira, né? Aqui é só parte de venda, representação comercial, Sim. só parte de venda. Conta pra gente como é que funciona esse fluxo Eu vou começar pela parte do logístico. manejo. Especificamente o teu modelo de negócio, e eu tenho uma dúvida de como você vislumbrou entrar nesse mercado. Certo. Esse mercado, meu avô já trabalhava no Paraná, meus pais e meu tio trabalhou nesse setor. Eu até comecei a trabalhar com madeira com meu tio, que é o Júnior do Madeiro, que na época ele trabalhava com madeira, fui trainee dele, então comecei, startei, tive a oportunidade de trabalhar com ele. Pessoa extremamente visionária. Que eu sou fã também no Madeira. Extremamente visionário, então tive a oportunidade de trabalhar com ele. Fui na China, tive a oportunidade de morar na China, na empresa do importador na época. Então eu comecei a minha jornada dentro da madeira trabalhando com meu tio, depois migrei retornei para a cidade que meus pais tiveram atividade florestal. A gente é uma empresa de gestão familiar. Minha mãe está dentro da operação, parte financeira, embarque de exportação, mercado nacional. Meu pai é apaixonado pela pecuária, que é outra atividade que a gente tem, meio que praxe regional, né, pecuária. Tem a piscicultura, que é uma atividade que a gente começou depois também, de forma sustentável. Piscicultura principalmente para venda de tambaqui, que é a criação de tambaqui para Manaus. Mas na floresta, é de extrema importância a gente citar isso, porque como que funciona de forma rápida o entendimento de um manejo florestal sustentável? Vamos separar. Pinos, eucalipto e teca, basicamente, são espécies de reflorestamento. Tinha uma área de vegetação nativa que foi retirada e foi feito o plantio dessas espécies. Eucalipto e teca. No Brasil, normalmente são essas três. Tem outras, mas as mais comuns. Manejo florestal sustentável, região amazônica, é uma área intacta, nativa, floresta nativa, não foi plantada, que vai ser feita a exploração sustentável. Eu tiro em torno de 5 árvores e um campo de futebol. Então ela é extremamente sustentável. A infraestrutura máxima permitida para fazer a exploração é 2% entre estrada e esplanada, que são os pontos de estocagem dessas árvores que vão ser seccionadas em toras a ser carregadas, são espaços de 20 por 25, e a parte da infraestrutura de casa, alojamento para a equipe. Então, dentro dessa dinâmica, eu faço exploração hoje, eu tenho até 5 anos para fazer exploração, já foi 2, hoje tem, dependendo do lapso ali, você consegue fazer a exploração até em 5, mas normalmente no nosso caso a gente faz de um ano para o outro, normalmente um ano. Aí entra o crédito de carbono. Por que a importância da manutenção e na sustentabilidade do crédito de carbono? Porque o manejo você faz exploração hoje, e dependendo da intensidade de corte, você retorna daqui 25 a 35 anos, que é o tempo estimado de crescimento das árvores jovens. Tem toda uma diretrização legal que você tem que deixar as porta-sementes, tem índice de raridade, espécie que tem poucos quantitativos, você não pode tirar nenhum exemplar daquela espécie. As remanescentes, que são árvores abaixo de 50 centímetros de diâmetro, tiveram modificações na diretrização legal, que algumas espécies o mínimo de diâmetro é 80. Então, todas as árvores, via de regra, todas as árvores abaixo de 50 você não pode fazer exploração, porque elas não são árvores adultas. A dinâmica de exploração sustentável é retirar as árvores velhas, né? Nasce, cresce, reproduz ou não e morre. É a dinâmica natural. Então, a gente fixa carbono no produto de madeira nativa, né? Porque você, ao invés de deixar entrar em decomposição e gerar CO2, você faz a inserção dentro do material do carbono fixado. Então, esses 25 a 35 anos, que é o tempo que eu vou deixar a floresta descansando para iniciar um novo ciclo de exploração naquela área, eu não tenho uma remuneração, a não ser a remuneração que eu tive da parte da madeira. Então, porque, na minha visão, é de extrema importância o crédito de carbono, para que você tenha um retorno econômico, até para você conservar, porque você tem porta-semente, remanescente, tem árvores que ficaram ali que não foram autorizadas o corte, e se você não cuidar, você corre o risco de ter essas árvores, às vezes, roubadas. Que infelizmente é uma praxe na região amazônica, tem exploração ilegal, da mesma forma que tem muita exploração legal, também tem exploração ilegal. Então, isso tem um custo de manutenção, né? O próprio drone, que é uma solução estratégica de monitoramento que você mostrou, isso tem um custo, né? Então, para você custear isso, você tem que ter um retorno econômico, né? E a parte do desenvolvimento econômico social, você pega a região que a gente está, é uma região muito pequena, deve ter o Guatá, Três Fronteiras, chega a ser um distrito, é uma vila, que tem em torno lá de 1.000 pessoas residindo. Então o setor produtivo madeireiro na região, ele emprega praticamente 80% do segmento das pessoas. Então, para essas pessoas conseguir crescer, conseguir se desenvolver, tem que ter uma atividade econômica, né? E nada melhor que ser sustentável e ter a manutenção dessa floresta através do crédito de carbono, que esse é o grande diferencial e é o que vai gerar diferencial de manter a floresta em pé, porque infelizmente o que acontece? Só aproveitando, acontece muito, por que acontece muito desmatamento?
Tá? No meu caso, eu tenho uma área própria, a área no meu nome, eu não posso fazer o desmatamento, porque se eu fizer, não precisa nem ter um fiscal para fazer a fiscalização. Hoje, tudo monitoramento satélite, você é notificado, ou você é passivo de ter um auto de infração e um bloqueio da sua matrícula por uma imagem satélite. Não precisa ter um servidor efetivo para poder fazer essa fiscalização. Uhum. Só perdi qual que era o ponto que eu estava falando aqui. Sobre a matriz da atividade econômica gerada com a exploração sustentável. Eu tenho outro ponto que eu ia a exploração é legal. Lembrei. Então, o desmatamento ilegal, por que ele acontece? Porque a floresta em pé, depois que é retirada essa madeira, por exemplo, de exploração ilegal, ela não tem valor. Aí a forma de ter valor é converter essa vegetação em área de pastagem e futuramente área de lavoura. Então, para ter a manutenção da floresta em pé, tem que ter o retorno econômico. É a única forma de manter a floresta em pé, exceto as áreas que estão documentadas, que essa eu tenho a obrigação de cuidar e não vou deixar que seja desmatada e não vou desmatar. Perfeito. Mas é o contrário do que acontece com muitas áreas que infelizmente não tem segurança jurídica e não tem documentação. E essas áreas de posse, tem muitas áreas que na década de 80 foram tituladas, só que não tinha valor econômico. Então essas áreas tiveram uma pessoa que invadiu, que hoje tem uma posse mansa e pacífica, que acaba não tendo meio de investir e de ter um recurso econômico. Então a forma, infelizmente, é o desmatamento. Então tem que ter uma solução econômica para a floresta em pé ter mais valor que a floresta deitada. Perfeito. A gente até tinha falado sobre uma expressão que eu achei espetacular, que era o rejuvenescimento da floresta, da área de reserva de floresta legal, e até sobre também, explica um pouco sobre essa dinâmica dos percentuais de preservação, de manejo. Certo. A parte da exploração na região amazônica, você pode fazer abertura legalizada de 20% da área que você tem, né? Reserva legal obrigatória 80%, área de exploração 20%. Você pode abrir os 20% legalmente? Pode. Você pode pegar uma autorização de desmate, só que fique claro, você não pode desmatar os 20% sem recompor em outra área. Ou você refloresta em uma outra área aberta, ou você paga a reposição florestal. Você fez um reflorestamento, te gera um crédito dentro do sistema de controle estadual, e aí eu vou fazer o pagamento para quem reflorestou para ter o direito de abrir os 20% de forma legalizada dentro da Amazônia Legal. Dá um exemplo prático até, para quem está assistindo a gente, Cícero. A gente tem, então, por exemplo, uma área de 10 mil hectares, 10 mil campos de futebol, né? Exato. Você tem o direito de explorar via manejo ambiental sustentável 20%, que seriam... Manejo você pode fazer no todo. Sim, que seriam aí 2 mil campos de futebol. Agora, esses 2 mil campos de futebol que você vai explorar, você tem que reflorestar em outro local. Você tem que estabelecer esse equilíbrio. Ou pagar a reposição florestal para alguém que já fez isso. Perfeito. Tá? Então não é que você pode e não tem que recompor em outra área. Então a dinâmica, ela é de fato equilibrada, sustentável, porque existe esse equilíbrio, né? Tem essa compensação. Equivalência. Tem essa compensação. E a parte da exploração sustentável, que eu te comentei que rejuvenesce a floresta, como a gente pega as árvores velhas, né, as adultas, as árvores mais velhas, para fazer a exploração dessas 5 árvores, quando você tira essas árvores que têm a copada muito grande, que são muito velhas, você abre espaço para a fotossíntese e para o desenvolvimento das novas árvores. Então você rejuvenesce a floresta depois de fazer a exploração de forma sustentável. Sobre a utilização dessas áreas para o desenvolvimento de cultivos agrícolas entremeados até as próprias florestas nativas, né? A gente vê na Amazônia o cultivo de açaí, cacau, guaraná em áreas ribeirinhas. Essa estratégia, ela também pode ser direcionada nesse 20%? No 20% pode nas áreas de APP, né? Tá. Porque áreas de APP são proibidas. 30 metros para cada lado de curso de água, 50 metros para cada lado da nascente, você não pode fazer exploração, nem retirar nenhuma árvore. Né? Então, ali dentro dessa parte da área de preservação permanente, né? APP, o que tiver ali, você pode fazer a parte de exploração sustentável também, de açaí, de castanha, de outros frutos que tem ali. E você também pode fazer a exploração da parte florestal da madeira, você pode fazer no 100%. Então, nos 20% você faz a exploração da madeira, depois você pode ou não converter essa área em área aberta, para pastagem ou para lavoura, e na área como um todo você pode fazer a exploração da madeira e a exploração de forma sustentável de óleos essenciais, de frutos. Também tem um trabalho de manejo sustentável para esse tipo de exploração. E é impressionante
como a gente de fato não conhece a amplitude das frutas até, né, do que esse bioma amazônico frutifera. Tem muito. A gente não conhece, o mundo conheceu agora, provavelmente há 10 anos, o açaí. Exato. Mas a amplitude que a gente tem de outras frutas é gigantesca, né? Tem várias outras frutas. A gente esteve num grupo de empresários visitando a Duas Rodas, em Santa Catarina, com a empresa de flavor, de sabores. E eles utilizam uma fruta que ela tem 10, eu não lembro agora se é 10 ou 30 vezes, vale a pesquisa. 10 ou 30 vezes mais vitamina C do que o limão, que é o camu-camu. Ela dá normalmente perto de rio, muito utilizada para pescar pacu, para pescaria. E ela é azeda, mas tem 10 vezes mais vitamina C. É uma das frutas que eles utilizam como recurso assim, de vitamina C. Parece uma jabuticaba. Parece uma jabuticaba. Dá uns arbustos na beira do rio. Então tem muita fruta. Piqui, né? Parte de óleos. Eu, particularmente, morei 30 anos na Amazônia, você aprende algumas coisas, né? Então, eu uso um anti-inflamatório natural que é a copaíba, óleo de copaíba. É um óleo natural que você extrai, coloca o trado, extrai, depois você tampa, ela produz ali 5, 10, 15 litros por ano, uma árvore de copaíba. E eu uso, você pode usar tanto para a parte de inflamatório, eu uso via oral. Eu tomo cada 15 dias como anti-inflamatório natural. Né? Então tem muita farmacologia dentro da floresta de forma natural que ainda pode ser utilizada, que já vinha sendo utilizada de forma anterior por indígenas, por comunidades locais, que acaba às vezes se perdendo essa utilização, e tem muita coisa a ser descoberta, né? Tem muita... a riqueza é enorme, né? É o Brasil de 10 Brasis, né? O Brasil amazônico é um Brasil diferente das outras regiões, né? E se outros biomas aqui do Brasil, a gente fala do Cerrado, as áreas, por exemplo, no Nordeste lá de Mata Atlântica, próprio Pantanal, ou mesmo as áreas de bioma misto que a gente tem aqui também no Sul, né, com araucárias. Qual é hoje essa diferença de preservação, de percentual, de equilíbrio? Eu acho que aqui, por exemplo, no Centro-Oeste, no Sudeste, a gente tem um percentual aí de 35%. Área de Cerrado, se não me falha a memória, é 35% de área de reserva legal, podendo abrir 65%. Aqui na região sul, acho que as áreas que eram consolidadas se mantiveram, tendo a obrigatoriedade de recomposição só de área de EPP, né, que é as áreas de preservação permanente, e a região amazônica era 50% e mudou para 80%, né? Perfeito. Então tem essa variação regional, mas via de regra, todas as áreas de área de preservação permanente é obrigatória a regeneração se ela foi aberta à época. E a obrigação preliminar é a regularização da área. A área realmente ela tem que ser notarizada. Porque não basta você ter, hoje não basta você ter a documentação a nível de escrituração, né? Você tem que ter a regularização ambiental. Então você tem que estar documental e ambientalmente correto dentro da documentação, né? Se você quiser angariar algum recurso de empréstimo ou até para fazer alguma exploração, que é o caso do manejo florestal sustentável. Né? Seria um desafio, o teu maior desafio hoje no teu mercado, a regulamentação? Isso é muito regional. O que é uma medida que o governo fez nos últimos anos e que deve ser valorizada e deve ser ampliada? Parte de concessão florestal. Eu tenho uma área própria, que eu faço a parte da exploração, mas tem muita área pública. E a imensidão das áreas da Amazônica são muito grandes. Então, qual que é a forma de você trazer desenvolvimento, de novo, econômico, social e sustentável? É você trazer atividades de exploração que gerem essa possibilidade dentro da região amazônica com a segurança de cuidar dessa floresta. Então, quando você pega uma floresta pública e você disponibiliza através de concessão florestal para iniciativa privada, você resolve essas 3 pontes. Sim. Você traz o recurso econômico, traz a sustentabilidade, traz a inclusão social dentro daquela operação. Então, tem acontecido cada vez mais concessões florestais, tem várias diretrizações de unidade de conservação. Tem unidade de conservação integral, que você não pode fazer nem exploração de forma sustentável, e tem algumas unidades de conservação que você pode fazer exploração da madeira de forma sustentável. Então, o governo tem feito isso, principalmente no Mato Grosso não tem nenhuma, mas Rondônia já tem, Rondônia é pioneira, o primeiro estado que teve concessão florestal foi em Rondônia, tem algumas no Pará, então tem crescido muito, e isso tem gerado muito retorno econômico e muitas possibilidades dentro da região amazônica. Então,
tem que ser mencionado esse trabalho do governo nos últimos anos, que é algo que eu acho que é o futuro da exploração de forma sustentável da Amazônia como um todo do recurso florestal madeireiro. Além da parte do manejo, né, ambiental sustentável, é essencial a exploração do ecoturismo integrado, Tem as associações muita de agricultura oportunidade. familiar, porque sem a presença humana sustentável, com a exploração econômica, como a gente estava falando anteriormente, e a viabilização das possibilidades de renda, de geração de renda com ativos verdes, é quase que a exportação, né, dos ativos verdes do Brasil, né, e não a exportação da titularidade desses ativos, mas a exportação do fruto, que é a captura do carbono, que é o registro da célula de produtor rural como um ativo que pode ser utilizado como garantia aqui no Brasil já, com bancos de desenvolvimento principalmente. E o crédito carbono é a grande incógnita. Eu costumo falar para alguns parceiros que o crédito carbono, como a gente citou aqui anteriormente, é a criptomoeda, é o Bitcoin há 15, 20 anos atrás. Então, quem investir agora em certificação de ativos verdes, quem investir em formas de monitoramento das áreas de reserva de floresta legal, vai sair na frente, porque vai conseguir rentabilizar provavelmente daqui a 3, 5, 10 anos o que está sendo certificado hoje. Sim. E com uma diferença, né? Você consegue ter o controle da área que está sendo gerada, e isso é palpável, né? Porque você tem uma área física que está gerando esse crédito de carbono. E a forma de rentabilizar, eu acho que é exatamente através do manejo, né? E assim, Florestal. se a gente pensar até no futuro, né? Você pega o ferro, você pega o vidro. O ferro, principalmente, ele não é um produto de renovação, ele não é renovável. A madeira é renovável. Você faz exploração sustentável, a própria floresta regenera, as árvores finas vão crescendo, vão se tornar árvores velhas que você vai poder fazer exploração. Então, se você pensa a longo prazo, com a população hoje de 8,3 bi, nós vamos para a estimativa de 9 em 2050, vamos para 10, 11 em 2100. Né? Nós vamos precisar de cada vez mais recurso de infraestrutura, né? Então vamos precisar de cada vez mais madeira a ser utilizada. Então tem que manter essas florestas em pé, tem que valorizar isso não só a nível Brasil, isso a nível floresta amazônica, que a gente pega Peru, pega Bolívia, pega Colômbia, Venezuela, Mata Atlântica, Congo, Cerrado, né, a outros parte da África. Então tem que ser valorizada essas florestas em pé. E se pegar o recurso, uma vez eu vi um estudo muito interessante que 10% do que os Estados Unidos gastam com as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica seria o suficiente para ter recurso econômico para manter todas as florestas tropicais em pé. Então não é uma falta de recurso, é uma falta de projeto e de empregabilidade do recurso a nível mundial para manter as florestas em pé, que isso é essencial para a humanidade como um todo. Sim. Então a política de ter o manejo sustentável é uma política conservacionista, né? Sem dúvida. E conservacionista não no sentido da natureza, mas no sentido humano também, de conservar as comunidades da região. Utilizar de forma sustentável, né? Dando continuidade e deixando que as próximas gerações que vão estar no nosso lugar tenham como utilizar o recurso que veio naturalmente, né? Que foi trazido de forma natural, né? Floresta nativa. Hoje é uma pauta muito mais forte do que na época que a gente nasceu, né? Hoje se discute mais amplamente essas possibilidades, com mais rigor e um direcionamento. É um ponto bem interessante, Manuel. Quando nós chegamos em Rondônia, em 90, era obrigatória a abertura 100% das áreas. Você ganhava uma área, o INCRA, na época, né? Então como que as coisas mudam, né? Nós estamos falando de 90, nós estamos falando de 35 anos atrás, 36 anos atrás. Há 36 anos atrás, para você ganhar um título e ser dono da terra, você tinha que obrigatoriamente abrir 100%. Você tinha a obrigação tinha um incentivo. de desmatar. Com incentivo, perfeito. Né? Era outro momento, né? E a gente tem que ir se adequando ao momento. Sim. Né? Se adequando ao momento, entendendo a necessidade, não é a nossa necessidade, é a necessidade de continuidade futura, né? De sustentabilidade. Sim. Né? Isso como um todo. O Brasil hoje, ele consegue ter o maior desenvolvimento do agronegócio, eu acho que com 6% somente da extensão territorial do Brasil, a gente consegue ter a maior safra do mundo, né, de grãos. E agora a gente também tem, acho que é está entre o segundo e o primeiro lugar de algodão
e o segundo, entre o segundo e o primeiro lugar, é de pecuária. E quando a nossa pecuária, provavelmente quase 70%, ela ainda é extensiva. Uhum. E a pecuária extensiva, a gente está num momento, inclusive, que é um dos focos nossos de investimento, na revolução industrial da pecuária, que é uma das últimas revoluções industriais que a gente vai viver nesses próximos 3, 5 anos, que é investir no confinamento, liberar essas áreas extensivas para o desenvolvimento da agricultura. E hoje todo produtor rural, ele tem que conceber a sua atividade como uma atividade industrial. A gente fala bastante que agregando tecnologia e infraestrutura, o aproveitamento do hectare, do metro quadrado, sobre a produtividade, ele é exponencial a um múltiplo, às vezes, de 30. Você consegue viabilizar o aumento de geração de receita em 30 vezes, em 3.000%. E isso em 3, 4, 5 anos, agregando tecnologia. De forma muito simples, por exemplo, a gente consegue fazer esse investimento em pecuária intensiva, com a parte de câmaras hidropônicas, né, com grão germinado, a forragem verde, ela sendo o alimento do animal. Aí é uma operação pecuária à prova do apocalipse. E com a obrigatoriedade de manutenção, principalmente no norte do Brasil, na região amazônica, 80% de área de preservação, e de forma conjugada você desenvolver o manejo ambiental florestal sustentável, você consegue agregar outra fonte de receita ao produtor rural, além da pecuária, além do grão, pecuária intensiva, aí você libera 80, 90% da área, fazendo esse investimento em confinamento, com câmara hidropônica em grão germinado, investe na produção do grão, ainda dentro desses 20%, né? Sim. E o 80%, você preserva, consegue certificar crédito de carbono, CPR verde, consegue trabalhar esse ativo em médio e longo prazo no mercado internacional, muitas vezes, ou no mercado nacional com a CPR verde como instrumento de garantia, que pode ser alocado em favor de terceiros, rentabilizando o produtor rural. Então, vê que possibilidade extraordinária o Brasil tem de crescimento. Essa parte da pecuária, eu brinco que se você analisar na região amazônica, a região sul e sudeste está bem mais desenvolvida, mas a região norte falta muito profissionalismo dentro da pecuária, né? Pecuária extensiva, normalmente é uma pecuária que lá atrás, como eu mencionei, você tinha que desmatar, né? E aí para você ter um retorno você colocava o gado, colocava a pecuária dentro de uma área que você tinha que desmatar para você não perder a titularidade daquela área, né? Então essa cultura acabou perdurando e tendo essa exploração de forma extensiva e não intensiva, né? E pouco profissional. Então, fazendo essa profissionalização, intensificando essa produção, né? Tratando isso de forma gado no coxo, pegando áreas planas, eu acho que a tendência isso aí não tem volta, né? Até pelo crescimento populacional previsto aí para os próximos anos. Vai acontecer isso de forma natural, já vem acontecendo na região nossa, tem uma região muito plana, com regime de chuva, né? Outro ponto particular da região amazônica, que é muito previsível as chuvas, né? Então você consegue programar um plantio, tem as suas particularidades aí de chuva, o ninho, laninha, né? Que influencia um pouco, mas você consegue ter uma boa previsibilidade de chuva, de sol, para você fazer o plantio. Então, na minha opinião, as terras planas vão ser todas convertidas em área de lavoura e a pecuária vai ficar em área que não é tão facilmente agricultável, né? Mecanizada e confinamento, né? Esse eu acho que é o futuro da produção pecuária e isso vai melhorar até na qualidade do produto, né? E o produtor rural, esse é um trabalho que a gente desenvolve, ele pensa, é muito bonito essa história aí de preservação de área de reserva de floresta, legal, é interessante a parte de intensificação da pecuária, liberação de 80%, 90% da área para agroindústria, mas de onde vai vir o dinheiro? Para eu investir na parte de tecnologia? De onde vai vir o dinheiro para eu conseguir desenvolver um projeto de agricultura sustentável? E a nossa resposta é mercado internacional. O produtor rural, ele tem que investir em governança. Ele tem que entender que ele precisa agora investir em certificação, entender que a gente vai ter agora dia 27 ali o primeiro AgriShow, a gente vai ter esse podcast lá, inclusive, falando sobre esse tema, de como acessar parcerias no mercado internacional, com fundos americanos, canadenses e australianos. Correto. Esses fundos, eles vão operar
com direito de preferência de aquisição, com permuta sobre os empréstimos. E empréstimos com juros internacionais. A gente está falando de juros aí de 6 a 15% ao ano, menor do que a nossa Selic, atualmente, competindo até com o BNDES. Sim. Então, o produtor rural, ele faz um empréstimo, colocando como garantia o produto final, né, o grão que vai ser produzido, com a liberação de 80% da área que antes era dedicada à pecuária extensiva, agora em confinada, ou mesmo o fundo de investimento, ele pega o crédito de carbono como um ativo certificado como garantia dessas operações, porque os fundos internacionais, a gente falou da Verra, né? Depois a gente bota aqui o link, fazer propaganda deles, da Verra como principal certificador internacional de crédito de carbono. A gente tem no Brasil outras agências de certificação, como a própria RWB, que é a nossa empresa de AgroInvest, que a gente foca numa certificação com base em tecnologia, que é um monitoramento por ativação remota dos drones DOC instalados com LTE privado, torres nas áreas de preservação. E essa tecnologia, esse acesso ao investimento de parcerias agroindustriais mantém a titularidade da propriedade em nome do produtor brasileiro e abre a mente dele, né, do produtor, ao acesso a novas tecnologias e recursos internacionais. Agora, para acessar esse recurso, ele precisa entender e estudar sobre governança. Como é que o faturamento, os relatórios financeiros do produtor rural possam ser comunicados ao investidor estrangeiro. Ele tem que colocar esse relatório financeiro dele lá no padrão americano, que é o IFRS. Ele tem que entender que ele precisa realmente dar esse salto, né? Até virar a chave até com os sucessores, né? Sim. Então, os filhos que... Organizar e profissionalizar, né? Perfeito. É esse ponto que a profissionalização ela traz, né? E eu acho que a geração dos nossos pais, nossos avós, principalmente os nossos avós, a gente tem até uma dualidade semelhante, né? Que desbravaram, exploraram na cara e na coragem, na emoção, no compromisso, no propósito, né? E sem as ferramentas que a gente tem hoje. Sim. Em termos de comunicação, tecnologia. Então é a nossa obrigação, né? Seja como conselheiros, consultores, empreendedores, sucessores, direcionar por uma atividade produtiva rural sustentável. Sim. Eu acho que o principal óbice, talvez, até de comunicação que existe, a principal polêmica hoje é sobre o agronegócio desmatar, o agronegócio utilizar agrotóxico. Hoje a gente tem bioinsumos e a gente tem a conservação como grande vantagem ao desenvolvimento do agronegócio. A conservação, como a gente está falando, do manejo das áreas de reserva de floresta legal e a substituição dessas técnicas mais antigas, né, de utilização de agrotóxicos agora por bioinsumos. Então, além da porta que a gente conversou bastante também, Cícero, do ecoturismo e das agriculturas familiares, né, integradas ao projeto de área de reserva de floresta legal. Qual é a sua experiência? O que é que você sente aí para os próximos, que está dentro da nossa geração e os próximos 10 anos, Cícero? Eu gosto de fazer uma analogia com diamante, né? As gerações anteriores, eles garimparam, né? Eles foram atrás desse diamante. E a geração nova tem que lapidar esse diamante, né? A geração... Buscar o diamante bruto, com certeza foi muito mais difícil. Né? Na época não tinha nada. Eu lembro quando eu cheguei no Machadinho, às vezes não tinha energia elétrica. Então, eu lembro de ter lembrança de ter ido tomar banho no rio algumas vezes. Né? Não tinha energia elétrica e o grupo gerador não tinha energia da rede, que a gente fala. Então, você às vezes acabava não tendo energia elétrica dentro de casa. Então, essa foi a geração que eu participei de parte dela, mas a geração que foi desbravar o Brasil, a região norte, na década de 70, 80, que eles passaram. Não tinha estrada, não tinha absolutamente nada. Né? Então, essa foi a fase mais difícil, no meu ponto de vista. E as novas gerações têm que pegar esse diamante e lapidar ele, né? Não jogar fora o que foi feito até então. E é através desse profissionalismo, de buscar melhorias, né? De buscar organizar, buscar soluções, de dialogar para conseguir medidas para gerar valor na floresta em pé, né? Para você manter essa floresta em pé.
buscar meios de aumentar a produção através de tecnologia, né, para você não ter a necessidade de ter abertura de 20%, você tem a permissão de abrir os 20%, tendo algo estruturado de forma clara e de longo prazo, porque não adianta você ter um pagamento referente a uma área de 20% que você pode converter no agora e num curto prazo de 2 anos de contrato, sem a previsibilidade de você ter isso a longo prazo, né? Porque quando você converte, por exemplo, uma área de 20% em pecuária ou lavoura, você vai poder produzir nessa área para o resto da vida e pelas próximas gerações, né? Então, qual que é a segurança jurídica? O que garante a manutenção dessa floresta em pé dos 20% que você poderia abrir com remuneração a longo prazo para ter o recurso econômico, né? Para que esse próprio recurso econômico pode ser empregado no desenvolvimento das áreas que já estão abertas, né, para você evitar a conversão de novas áreas de floresta em áreas abertas, área de pastagem e lavoura. Né, mas para isso tudo requer a contrapartida econômica, né, através de subsídio, de empréstimos, de linhas de crédito, de investimento estrangeiro ou nacional, com linhas subsidiadas aí por parte do governo. Então precisa ter esse incentivo e, em contrapartida, o produtor, quem está na região norte, tem que estar buscando essas alternativas e essa organização, essa reestruturação dentro do contexto da produção como um todo. Eu acredito muito na geração de valor agregado do produto final. E eu vejo que você faz isso na Seed Mind. Conta pra gente como é que você conseguiu aperfeiçoar e agregar valor ao seu produto principal. Você pega, vamos pegar vou dar um exemplo, por exemplo, vamos pegar o IP, né, que é uma espécie bem conhecida. Você pega uma árvore de IP, o metro cúbico de uma árvore, ela custa R$1.000 por metro cúbico. Quando você processa ela, que você industrializa, não é que a margem é alta, mas é que você vai agregando valor em cada etapa de produção. Quando você serra, ela já vai para R$10.000 o metro cúbico. Só o fato de você serrar e converter ela em tábuas. Quando você industrializa para um deck, por exemplo, um produto que a gente exporta para a Europa, para os Estados Unidos, você converte ela num produto de R$25.000 o metro cúbico. $5.000, até mais hoje, com dólar 5,20, em torno de R$25.000 o metro cúbico. Né? Então, em cada etapa, cada vez que você processa essa madeira, você está gerando mais emprego, mais oportunidades e está gerando valor aqui dentro do país e transformando esse produto num produto acabado. Né? Isso nós estamos falando de um produto de B2B, de carga fechada, de container fechado de deck. Aí quando você entra para uma outra área, que a gente atende, por exemplo, mercado americano, que é uma área para instrumentos musicais, né, que tem um corte específico que você tem que fazer numa determinada espécie específica que poucas pessoas conhecem, você já agrega muito valor também em cima disso. E toda parte, né? A gente tem alguns aqui. Exato. Mudando da parte da madeira e vamos pular para a piscicultura, só para você entender também essa dinâmica. A gente também é um produto sustentável, que a gente tem produtores hoje em Rondônia que tem mais de 400 hectares. Um campo de futebol é um pouco menos de 1 hectare. Então imagina, o cara tem 400 hectares de lâmina d'água produzindo tambaqui. Isso é extremamente sustentável porque ele vai iniciar um novo ciclo. Cada 8 meses a 1 ano e meio ele está tirando esses peixes com 2 kg a 3 quilos. E só que hoje as vendas, normalmente elas vão para Manaus, a grande mercado consumidor da região ali. Rondônia, o Vale do Jamari, a região de Rondônia, Ariquemes, Machadinho, Ariquemes, é o maior produtor de tambaqui hoje do país. E boa parte desse pescado vai para o Pará e principalmente para Manaus. Só que ele vai sem processamento. A gente faz a despesca, que a gente chama, que é a retirada do peixe, quando ele chega passa o arrastão, retira e coloca camada de gelo, camada de peixe, e isso vai nas carretas até Manaus. Né? Tem um início de produção mais industrializada, iniciou a venda desse pescado para a região sul e sudeste, já tem algumas, mas ainda está só engatinhando. Então você imagina, você pega um peixe que hoje a gente vende a R$10 o quilo, vivo, e você converte isso em costelinha de tambaqui, né? Ventrecha de tambaqui, ventrecha de pacu, na região ali de Cuiabá tem muito pacu. Aí você converte um produto que era 10 lá na represa, né, quando você tirou o peixe in natura, e você converte para um produto de R$70 o quilo. Essa revolução aí, agrícola petrolina, lá no sertão do Pernambuco, passou por esse processo, né, do hortifruti. Hoje se exporta melão hermetizado a vácuo para o Japão a $10 o melão. Olha só. Imagina você fazer essa mesma estrutura, essa mesma revolução industrial com geração de valor agregado ao produto final do peixe, ele temperado, selado a vácuo, congelado, com exportação direta ao mercado europeu, asiático, americano,
trazendo a receita em dólar, então todo produto que você olha, você vê oportunidade, né? Sim. Quando a gente vai para a pecuária, você pega nos Estados Unidos, né, o grass feed, né, tratado a pasto, é a carne mais valorizada que tem. E na minha opinião, a carne, por exemplo, de Rondônia, de Mato Grosso, que é tratada a pasto, ou mesmo da Argentina, né, tratada a pasto, é uma carne com sabor diferenciado. Aí quando você agrega tratado a pasto conciliado com trato, aí você consegue uma carne de qualidade a pasto com marmoreio. Sim. Aí você muda o jogo e aí você sai de uma carne de um preço de arroba para uma carne de preço por quilo. Exatamente. Pegando o gancho aí da Revolução Industrial, a gente fala, hoje vivemos na Revolução Tecnológica, né? Então, no teu mercado, qual é o horizonte de 10 anos que você vê, né, desse impacto, desenvolvimento tecnológico de melhoria no teu segmento? Tecnológico eu vejo muito na parte de gestão, né? Parte de melhoria, por exemplo, de IA para poder fazer um atendimento na parte comercial, parte de desenvolvimento de software, parte de desenvolvimento de sistema, né, para facilitar a gestão como um todo, dashboards, dados, porque é algo, se você pega, por exemplo, dentro de uma exploração florestal, né, onde você pega uma árvore, você corta, é algo muito manual, né, muita máquina trabalhando. Então a tecnologia, a gente consegue melhorar um pouco na parte de desenvolvimento, por exemplo, de software de localização das árvores, do georreferenciamento, até vale ressaltar, todas as árvores a gente tem a coordenada geográfica, tá? Se eu precisar te informar uma árvore específica que está lá isso é um ponto bem interessante, só que eu não falei, só para informar. Você cria um token. Tem a cadeia de custódia, tá? O que é cadeia de custódia? Cada árvore que eu faço o censo florestal, eu tenho a obrigatoriedade de medir ela, estimar a altura, ter o nome botânico. A partir da liberação, você faz o corte, ela tem a coordenada georreferenciada de cada árvore, tá? Então a tecnologia, a gente consegue ter isso mapeado para poder facilitar o custo de você fazer a localização. Tem uma estrada, que são só 2%, conforme eu falei, que você pode utilizar, e você tem que buscar essa árvore dentro da floresta, trazer para os pátios, onde você vai seccionar em toras para carregar. Então a tecnologia ajuda muito nisso. Ajuda muito na parte de controle da cadeia de custódia. Ela tem identificação, cada árvore tem uma identificação. Número da árvore, número da faixa, cada 50 metros tem uma faixa. Então você tem essa identificação de árvore, de faixa, da espécie, aonde exatamente ela foi retirada. Então se você for hoje na indústria, tá? Na madeireira, lá no pátio, que nós chamamos, que é o local de estocagem, você tem a informação com QR Code da cadeia de custódia e ela te remete no mapeamento em tempo real da imagem satélite de onde ela foi retirada. Essa é a rastreabilidade da produção de madeira tropical via manejo florestal sustentável. Então, eu estava falando, a parte de maquinário é algo muito bruto, né? Você tem um skidder que amarra uma tora ali de 10, 15 toneladas que vai arrastar ela até no ponte de seccionar. Você tem toras muito grandes. Então, a gente tem o uso de tecnologia limitado. Agora eu vou ver uma lembrança aqui de uma ocasião. O skidder deu um problema no módulo, tá? Eletrônico do skidder. O skidder é a máquina que você amarra a tora e puxa para poder fazer o corte dela em toras. Eu fiz a ligação através da Starlink, dentro do manejo. Eu não lembro agora de onde que era o técnico que fez a conexão, acho que era de Israel. De Israel, ele fez a linkagem no modem e arrumou a máquina, através de tecnologia, que estava com problema que eu ia ter que trazer um técnico de Cuiabá e não sei se iria resolver. Né? Então tem alguns pontos, por exemplo, a parte de tecnologia ajudou muito a parte de conexão com a internet. Antigamente a gente não tinha conexão, não tinha nada, não tinha telefone, não tinha absolutamente nada. Quando eu iniciei a exploração, era só pessoalmente. Eu ia lá na área de manejo, eu ia pessoalmente quando eu queria ter a comunicação ou quando eu queria alguma informação. A guia de transporte, que é a guia florestal, o documento de origem florestal, que é o DOF, em alguns outros estados, era emitido fisicamente, obrigatória assinatura. O caminhão saía só com esse documento. Hoje a gente tem documento eletrônico, né? Então, a parte de tecnologia, principalmente do acesso à internet, facilitou muito a comunicação, reduziu muito o custo e, sem dúvida, isso tem só a melhorar, né? Hoje a gente tem que ter uma Starlink, né? Então, para nós ali da região norte, aqui também é usada, mas lá é absurdo o tanto que facilitou a gestão, a comunicação, isso até a nível de uma comunicação emergencial, caso de um acidente, você contactar um posto de saúde, um hospital mais próximo, né, facilitar. Então, a tecnologia trouxe muito benefício para nós, acredito que vai trazer cada vez mais, mas no nosso segmento um pouco menos do que a parte de gestão e de administração como um todo. Entendi.
Vou fazer uma pergunta aqui filosófica aqui pro Cícero. Quem você precisou, Cícero, se tornar para chegar hoje no empreendedor, explorador que você hoje se identifica e desbrava? Qual foi esse processo aí de auto-reflexão, de Eu autossignificação? acho que dia a dia, passo a passo, né? Step by step, day by day. Com humildade, tendo. Eu gosto de separar ambição e ganância, né? Sim. Ambição é você querer crescer, ganância é você querer a qualquer custo, né? Então, assim, ter ambição. Eu gosto muito de leitura, né? Leio muito, sempre gostei. E tem um livro que me marcou muito que é Você é Tamanho de Seus Sonhos. Não lembro quem que é o autor. Mas eu lembro quando eu fiz a leitura desse livro, tudo que você mentaliza, que você acredita, que você corre atrás, você consegue fazer acontecer, né? Então, a gente não tinha área de floresta, a gente não tinha equipe de exploração, a gente não tinha 3 indústrias madeireiras, tinha uma indústria madeireira pequena. Então, isso a gente foi crescendo e, claro, a gente não consegue nada sozinho, né? Então, o que é muito gratificante. A gente tem pessoas que trabalham conosco há 10, há 20 anos, há 5 anos, e não foi só a empresa que cresceu, né? Não foi só o Cícero e a empresa que cresceu, foi todos os colaboradores. Então você vê a oportunização da geração de emprego, de renda para a sociedade como um todo, né? A pessoa que também não começou e não tinha nada, hoje ele tem um carro, ele tem a casa, ele tem uma chácara, ele tem uma fazendinha, né? Então o crescimento de dos colaboradores. Eu falo que a empresa foi feita por quem já passou, por quem está e por quem estará nela, né? Então esse crescimento a gente depende de cada vez mais pessoas comprometidas, compromissadas com um propósito também, e fazendo a coisa, no meu caso em particular, eu deixo bem claro, o nosso trabalho tem que ser feito de forma sustentável, correto, porque senão ele não vai ter durabilidade a longo prazo. Se você quiser interromper a cadeia e facilitar e deixar a ganância prevalecer, e você utilizar uma madeira de procedência ilegal para ter uma margem maior, isso não tem continuidade a longo prazo. Sem contar que não tem nada melhor que você deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Não se preocupar com o que você está fazendo. Então a gente procura trabalhar com esse propósito, oportunizando cada vez mais. Eu falo que eu sou um apaixonado. Eu tenho pavor de demitir, demito sempre que preciso, mas não gosto. Eu não gosto de rotatividade, eu tenho prazer em contratar e oportunizar cada vez mais pessoas dentro da nossa E a gente falou em atividade. contratar famílias, né? Porque mesmo se contrate uma pessoa, você está contratando uma família. Até porque a essência da grande maioria das empresas, né, do empresarial brasileiro é familiar, né? Perfeito. Tem muitas empresas familiares, né? E a nossa até composição da nossa sociedade, da nossa civilização, ela foi uma composição migratória que foi baseada em família. Todos os movimentos, até internos, migratórios no Brasil, como foi o da sua família, como foi o da minha, foi um movimento de migração familiar para desenvolvimento de um novo empreendimento, de um novo negócio, de uma indústria. Então a gente vê é até um pouco socrático isso, totalmente socrático, né? Sócrates ele falava, né? Faça um grande homem, faz um círculo em torno de si, da comunidade, em torno de si, da família, da comunidade e da nação. Então, quando a gente tem um empreendimento, quando a gente desenvolve um novo negócio, principalmente desbravando, né, regiões do Brasil, a gente tem que focar no desenvolvimento das famílias da região, porque senão o negócio não prospera. Não tem outra forma de a gente consolidar crescimento sustentável, principalmente área isolada. Imagina, eu quero montar um empreendimento, como a gente estava conversando hoje, na Chapada Diamantina, numa área que não tem uma densidade demográfica naquela região que atrai a mão de obra de forma imediata. Vou precisar lá de um serviço de hospitality, de camareira, de paisagismo, até mesmo de engenharia ou de chefe de cozinha. Como é que eu vou trazer essa mão de obra qualificada para uma operação de alto padrão, de high ticket? Montar uma vinícola, por exemplo, um aras, utilizando aquela área espetacular da Chapada Diamantina, ou mesmo na Amazônia, né? A gente tem alguns hotéis aí, alguns fecharam, né, de alto padrão na região amazônica, e outros estão reintroduzindo essa cultura do high ticket, da experiência, do clube de experiência, né, de alto valor agregado. O público tem, natureza exacerbante, apesar da dificuldade de acesso, você tem demanda, né, até represada. Você vai tentar fazer uma reserva em alguns hotéis ali na região
amazônica de 5 estrelas, você não consegue, Uhum. né, em curto prazo. É muito difícil e com diárias acima de 3, 4, 5 mil reais. Então, a dificuldade, ela tá aí na mão de obra, Sim. que a gente percebe até no nosso... Você emprega hoje mais de 120 colaboradores, 120 150. famílias, Ah, né? exato. Então, quantas E, pessoas e a dependem... indústria tem muitos indiretos, né? Sim. Estimativa de 2, 2,5 por um, né? Então, a gente fala que a nossa responsabilidade social são com 500 famílias, né? Uhum. Perfeito. A pergunta que eu ia fazer, eu gosto muito, né? Eu tenho essa vertente sobre qual o seu conselho consultivo dos sonhos. Pode ser figuras históricas ou figuras presentes, contemporâneas. Você precisa explicar para ele logo o seu conselho, depois ele vai. Vamos lá. Eu tenho um conselho com 12 conselheiros aqui na IA, né? Eu coloco lá as personalidades e eu vou perguntando. Aí eu tenho Jesus Cristo, eu tenho Sócrates, eu tenho Alexandre o Grande, eu tenho Marco Aurélio, tenho Tony Robbins, Charlie Kirk, aquele que faleceu recentemente. Eu até botei recentemente Reginaldo agora Rossi. o Reginaldo Rossi, que é um dos melhores que compõe, porque a gente tem os insights, o Ariano Suassuna, que é um dos grandes referências IA conselheiros. literárias. Tenho essas figuras aí que ajudam até no meu processo decisório profissional, pessoal. E essas matrizes. E essa pergunta que eu quero direcionar para você: qual é o conselho consultivo dos sonhos do Cícero Dusk? Cara, eu não tenho assim um nome emblemático para te falar que eu analiso. Eu gosto muito, por exemplo, eu li alguns livros do Warren Buffett, eu gosto muito da dinâmica dele, né? Ele fala muito do valor intrínseco da empresa, né? Ele vai fazer análise de uma empresa para poder investir, ele vê se essa empresa ela vai ter um crescimento a longo prazo, se é um produto que vai ter continuidade futura, né? E a simplicidade na análise dos dados que ele faz, né? A simplicidade que ele mora, né? Que ele convive, ele tem o mesmo Santana Velho desde sempre, né? Então, assim, eu acho que essa simplicidade, né? É porque, senão eu gosto muito do equilíbrio como um todo, né? Tudo que remete a equilíbrio, todas as pessoas que trazem memórias de equilíbrio na vida, eu acho que são os meus conselheiros, né? Eu procuro ter espiritualidade em dia, eu procuro ter o tripé da minha família, eu procuro ter o tripé da minha empresa e da minha saúde, né? Se você não tiver saúde espiritual, você pode estar bem de saúde física, mas você, às vezes, a tua espiritualidade, a tua saúde espiritual, mental não está bem. Então, você precisa estar bem consigo mesmo, bem espiritualmente, bem fisicamente, senão não tem como você desfrutar o que você conquistar de bens materiais, né? Você tem que estar bem com a tua família, né? Eu prezo muito pela minha família, tenho um filho de 13 anos, filho de 11, sou casado não posso errar agora, né? Senão Desde que eu nasci, vou fazer 20 anos, 24 anos de relacionamento. Confere. Mas ela erra também às vezes, fica tranquilo. Então, esse valor da família, né? Até pelo histórico que eu já comentei da família. A gente tem uma família muito unida, sempre se encontrando, passando Páscoa junto, passando sempre possível Natal junto, sempre valorizando muito essa parte de berço, de família, de respeito. E a parte empresarial, que é o que traz conforto, né? O dinheiro, ele traz conforto, ele não traz felicidade. Se você não tiver um limite, você sempre vai estar querendo cada vez mais e vai se querer cada vez mais para quê? Né? Para proporcionar possibilidade para outras pessoas, né? Você ter um propósito maior ou só ganhar dinheiro para poder gastar o dinheiro que você conquistar? Então, acho que não faz sentido. Então, eu procuro sempre me moldar e nesse equilíbrio, no tripé espiritual, físico, empresarial e familiar. Acho que esse é o que eu trago para minha vida. A gente foi atleta de futebol, então a gente tem essa experiência em comum, né? Conta um pouco aí, Cícero. Essa parte eu gosto muito. O meu filho tá jogando aí há algum tempo, sonha em ser jogador, eu também quis ser jogador, fiz teste no Atlético Paranaense, passei, depois eu machuquei o joelho e acabei desistindo da carreira. Até meu filho me puxou a orelha esses dias e falou: pai, sabe por que você não foi jogador de futebol? Eu falei: por quê, filhão? Faltou disciplina e dedicação. Eu falei: exatamente. Né? Então, assim, empresarialmente falando, ou pessoalmente falando, o que não pode faltar é disciplina, é resiliência, né? Tocar a vida como ela é, não a vida como deve ser. Eu falo que saber o que deve ser feito não é fácil, mas fazer o que precisa ser feito é muito mais difícil, né? Então, às vezes, você sabe o que tem que fazer, só que você não consegue fazer o que precisa ser feito, né? Então, tem que ser mão na massa, agarrar no chifre do boi, né?
Então, você começa a ver, por exemplo, ter a oportunidade de ir a algumas palestras, alguns eventos, isso é incrível para o teu crescimento intelectual, para a tua visão, só que se você só tiver essa visão e não implantar isso pessoalmente, através de pessoas, você acaba não conseguindo, né? Então, eu estou numa frente que eu estava analisando bastante de forma estratégica e vi que o estratégico por si só ele não vai rodar sozinho. Então, eu fiz uma mudança e rotacionei para entrar ainda mais dentro do operacional, mais dentro do operacional do que quando um ano atrás, por exemplo. Então, você vai tendo que ir buscando as dificuldades, não pode faltar resiliência, não pode faltar disciplina. Voltando para a parte do futebol de disciplina e resiliência, eu falo que o esporte de alto desempenho, ele molda caráter, né? É disciplina, é resiliência, é frustração, é conquista, é a vida como ela é, né? Então, eu incentivo o meu filho, incentivo minha filha a fazer o beach tênis, fazer o vôlei, fazer a atividade física dela. Incentivo meu filho, levo jogar, trago para São Paulo para jogar toda segunda-feira, faço questão de eu mesmo trazer, aí entra o equilíbrio, né? Eu não monetizo isso. Quanto custa 6 horas da vinda até a ida em casa? Eu não vou fazer conta, né? Isso claro. dentro do equilíbrio. Então, eu mesmo faço questão e tenho certeza que eles vão estar sendo preparados para a vida como ela é. Afinal, a vida é dinâmica. isso, né? Vitórias e derrotas, né? Exato. Então, a gente tem que saber encarar. A gente não perde, Pegando a as gente pedras aprende, do né? caminho e Exatamente. empilhando para Sim. poder construir um degrau maior, né? Sim. Acho que essa é a dinâmica. Cícero, tese de investimento. A gente classifica aqui 3 diretrizes. O tripé de investimento nosso são investimentos que a gente classifica como inspiradores. Então, o que é que me inspira que eu quero investir? Investir não só o dinheiro, mas a nossa energia, de Sim. fato, né? Porque o dinheiro eu acho que é o ativo mais simples, talvez. A energia, o nosso tempo é o único ativo que a gente não consegue recuperar. Então, a gente classifica 3 tipos de investimento: o inspirador, o conservador e o apocalíptico. Eu queria ouvir essas 3 vertentes. O que é que você hoje investe de energia que é para você é inspirador, para você é conservador e que para você é apocalíptico, que pode se vir em qualquer cenário? Inspirador, apocalíptico. E conservador. Tá, me ajuda nessa aí, me dá uma dica aí Vamos lá. no teu Conservador. caso. Se eu for conversar com meu pai é cirurgião, pediatra, ele tem como investimento conservador Tesouro Direto. Certo. E não o CDBI de alguns bancos aí, né? Mas o Tesouro Direto. Para ele. Conservador, assim, no meu caso, é investir no que é palpável, né? Na economia real. Eu sou do agronegócio, então. O meu avô assim, era cana. Era o investimento conservador cana, dele. Né? Eu falo, eu não sou tatu, mas eu gosto de terra, né? Pronto. Terra. Então, eu acho que. E se você pegar no histórico, né? O imóvel, seja urbano ou rural, ele nunca parou de valorizar, né? Então, é algo seguro. Ele não tem a liquidez, às vezes, que você precisa, se aparecer um negócio, mas aquilo ali é teu, você tem segurança física dentro do... E o inspirador, Cícero? Pra gente, inspirador, hoje a gente investe em startup com solução para o ecossistema de atividades essenciais, para indústrias agroalimentícias, está vinculado, metalúrgica, nutracêutica, startups que estão dentro desse ecossistema, segurança, tecnologia, a gente investe. Para você, qual é um investimento inspirador que você faz hoje? Eu acho que inspirador no meu caso seria a sustentabilidade, né? Você pegar aí atividade de exploração, que é algo que eu não faço ainda, exploração de óleos essenciais, de frutas, né? Então acho que isso é algo que me inspira porque está na minha essência dentro da parte do agro, principalmente da parte do setor florestal. Então tá dentro do seu planejamento estratégico aí de curto, médio prazo. Sem dúvida. Essa energia... É algo que eu sou apaixonado. Eu ando dentro da floresta, parece um bicho andando dentro do mato. Então, eu gosto muito, eu gosto de fruta. Eu vejo macaco comendo, que eu quero provar também, sabe? Então, e tem muita coisa. Tem a parte de... Tem uma espécie da região amazônica, não lembro qual o perfume em particular, que é o pau rosa. Tem no Amazonas. Ele é uma espécie que a essência é... Eles fazem um perfume... Não lembro qual que é o perfume agora, me fugiu. Né? Então a gente tem a parte de essência, tem a parte de óleos, tem a parte de frutas, né? Então tem muita coisa. Então acho que isso me inspira. Sim. Faltou só um agora. Qual que é o investimento último? apocalíptico.
Eu posso dar um exemplo, Investimento apocalíptico, vou te falar um, tá aqui, ó. Boa. Nós comentamos da prospecção mineral, né? Boa. Então, eu tive alguns registros de pesquisa de subsolo. Eu até brincava que eu falei que eu estava procurando o que eu não perdi, né? Uhum. Então, a gente fez a prospecção mineral em busca de casterita, né? Que é o estanho, e de diamante, que é uma região que tem ali uma kimberlitos encontrados, região do Mato Grosso tem muito diamante. Uhum. Então foi algo apocalíptico, né? Porque eu investi ali, coloquei máquina, coloquei escavadeira. Explica um pouco aqui para quem não está habituado com mineração, né? DNPM. Certo. É interessante separar, né? Porque eu sou proprietário de um imóvel, mas eu não sou proprietário do subsolo. Você pode pegar dentro da minha floresta, eu tenho uma área de floresta no própria. Brasil. Isso. Eu tenho uma área de floresta própria, você pode fazer o registro do subsolo se ele estiver livre no ANM, né? Que era o antigo DNPM, Agência Nacional de Mineração, e você pode fazer a pesquisa mineral. Então, se você encontrar petróleo na sua fazenda, não é seu. Ao contrário dos Estados Unidos. Mas calma que a gente vai resolver isso aí. O cara tem direito de uma porcentagem. Né? Perfeito. É o royalties. Perfeito. Tem direito de uma porcentagem. Normalmente de praxe é 10% na região, mas sim, legalmente falando, se eu não me engano, são 2%. Né? Tudo que for extraído, petróleo. Tudo que for extraído dentro da tua propriedade, você é dono do imóvel, você tem 2%. Sim. Mas é outra área incrível, tá? Tem muita riqueza mineral dentro da região amazônica. Agora, ainda mais agora com a parte de terras raras, né? Sim. Isso As mulheres vão gostar. Fala de novo. Kimberley. Fala o que significa o Kimberley. Kimberlito? Isso. Que vem da certificação Kimberley também, né? Que é de diamante. Certo. O meu conhecimento de Kimberlito é que o magma da Terra traz a lava vulcânica, né? E aí ela, quando sai na superfície, ela forma uma rocha. E essa rocha, ela traz o carbono, quando foi alta pressão, alta temperatura, que se transformou no diamante, ela traz a rocha matriz do diamante. Uhum. Tem a evolução ali tem um carvão, grafite, não sei se o nióbio, o grafeno se enquadra também nessa matriz, e depois o diamante. São os graus de dureza, né? Perfeito. Diamante extremamente... E quando você acha algum desses substratos, né? Aí tem os satélites, né? Por exemplo, na pesquisa que eu fiz, infelizmente não achei o diamante. Ainda. Mas os satélites do diamante são várias pedras. Tem a granada, que é uma pedrinha vermelha. Tem o ovo de pombo, que é uma pedrinha branca. Tem as ferragens. Então são vários minerais que andam junto com o diamante. Perfeito. Não tem diamante se não tiver o satélite. Primeiro você acha o satélite, depois acha o diamante. Então falta só o último passo agora. O satélite eu já achei. Boa. A gente fechou aqui então com os 3 principais matrizes de investimento, né? Do apocalíptico, conservador, inspirador. Mas qual é a memória, Cícero, que lhe remete a quem você é? Qual é o momento de nostalgia que traz você o que realmente é importante na vida? O que é que você faz questão de viver novamente com seus filhos? Cara, eu acho que é desfrutar todo dia. É a essência, né? O que traz felicidade no final e o que a gente vai melhorar nessa esfera é a nossa essência. É o que meu filho, a gente falando sobre, te comentei que eu fiz a leitura da Bíblia ano passado, né? E eu gosto de simplificar um pouco as coisas, né? Eu acho que Deus, né? O ser superior, como queiram chamar, ele quer, a nossa busca aqui é por crescer, né? E o nosso crescimento tem que ser feito bem, independente a quem, né? Claro que a gente cada um tem as suas falhas, né? A gente está aqui com um propósito de crescimento espiritual, no meu ponto de vista, né? E até fiz uma leitura no livro que eu achei um ponto bem interessante, que ele fala que a gente é uma mente num corpo, não um corpo numa mente, né? A gente confunde, né? Então, às vezes o corpo, a matéria aqui fica, mas o espiritual, a alma, eu acho que ela segue, né? Cada um tem o seu pensamento. Eu acho que eu me remeto ao propósito, à simplicidade, à humildade, a desfrutar as coisas simples da vida, não só as coisas que a gente vamos separar, né? Preço e valor, né? Tem muita coisa que tem preço, mas tem coisa que não tem preço, que tem valor, né? Que é o que realmente vale no final, no meu ponto de vista. Acho que você resumiu bem aqui, não precisa nem estender a pergunta, mas tem um ponto aqui que a gente sempre pergunta sobre propósito, né? E a gente divide o propósito também em 3 diretrizes principais. A primeira é o caperdinha, né? Como você falou, você desfruta cada dia.
Segundo é o pater, no É seu de caso, desfrutar as mínimas coisas, né, de um sim, pôr do sol, né, a gente não precisa com consciência, não né? precisa Né? de preço para desfrutar, a gente precisa de valor, Sim. e Uhum. valor está no todo, está no dia a dia, né. É difícil, a gente tem as nossas mudanças tem as nossas mudanças de percepção, tem as nossas mudanças de temperamento, né, tem dia que você está mais animado, tem dia que você está menos animado, é normal, eu acho que ninguém tem uma constante, nem deve ter. Mas a gente tem que procurar sempre passar das dificuldades e por mais que você esteja num dia ruim, você não deixar de ter um momento na sua família, um jantar em família, tentar separar as coisas, né? A gente é um só, mas eu procuro sempre estar separando os meus problemas, eu deixo na hora que eu estou trabalhando para resolver. Eu procuro não trazer os meus problemas para casa, eu procuro não transparecer nervosismo, dificuldade, energia negativa para dentro do meu lar, que é o que eu mais valorizo, que é a minha família. Perfeito. Muito bom. Excepcional. Para fechar aqui, eu queria te fazer uma, uma provocação, né? No seguinte sentido: o que te inspira ainda em conquistar? O que é que você coloca aí como. Eu não gosto aqui de falar de meta, né? Mas qual é a performance alvo que você tem como empreendedor? Só para Eu acho que complementar, eu queria também saber o que é inegociável para você hoje, depois que você terminar essa. tá. Uhum. Vamos lá, o que é inegociável para mim? O que não cabe dentro dos meus valores, dentro dos meus princípios, né? Acho que pô, tenho muita lembrança do meu avô paterno, e é um cara que eu tive a oportunidade de conviver com ele até uns 8, 10 anos, depois ele veio a falecer, mas ele é um cara que ele agradava todo mundo, ninguém sabia as pessoas que ele agradava, ele passava o gari, o lixeiro ali em frente da casa, ele saía com bolinho, com suco para entregar para eles, ajudava todas as pessoas, sabe. Então esse valor, isso é inegociável para mim. Eu acho que, valor, o caráter, né, de um homem não tem nada que substitua, não tem preço. O caráter tem valor, né, volta a diferença de valor e preço que eu mencionei. Então acho que é inegociável o caráter, a pessoa tem que manter. A pergunta O que é que te anterior fugiu inspira aqui. ainda em conquistar? Eu acho que oportunizar, continuar crescendo, continuar Uhum. oportunizando cada vez mais pessoas, né. A gente não cresce sozinho, a gente tem que crescer e se for para crescer, eu tenho que continuar oportunizando outras pessoas a crescerem junto, né. Contratar mais, eu sou apaixonado por contratar pessoas, sinto muito quando eu tenho que reduzir, né, a nossa atividade é cíclica, tem um período de chuva, então Hum. é um período que todo mundo sabe que vai trabalhar durante a seca, depois a chuva cai e a gente não Sim. consegue fazer a parte de exploração florestal, apesar de manter estoque para continuar na indústria, mas eu sou apaixonado por contratar pessoas, oportunizar pessoas, né, claro que é difícil dentro de um país que você não só de um país, né, atividade empresarial como um todo, você tem Difícil, margem, então tem coisa que Ancora. às vezes você sim. gostaria de conceder e de fazer, aumentar, por exemplo, um salário de um colaborador que você sabe que merece, só que o racional às vezes não pode prevalecer, o emocional não pode prevalecer o racional, né? Você tem que ter um nível de salário que seja compatível com o que você pode pagar para que a empresa continue trazendo lucro, continue crescendo e continue oportunizando, né? Que não Sim. basta você ter uma boa remuneração no ano e você não está mantendo a tua empresa e mantendo a tua empresa crescendo para o próximo ano, né. Então, é difícil você estar controlando o emocional e o racional, né, acho que esse é um exercício Uhum. que a gente tem que estar sempre fazendo, né. E não deixar muitas vezes volta o inegociável, né. O ser humano tem muita atitude emocional, né, e esse é uma grande dificuldade do meu ponto de vista de controle. Controlar o emocional, ser em muitos momentos mais racional do que emocional. Tem momento que você tem que ser emocional, você tem que deixar o teu propósito, a tua emoção prevalecer, mas a maioria dos momentos, as coisas erradas que o ser humano faz, normalmente, é quando a emocional prevalece o Deixa, né? racional. Perfeito, né? Ah, eu, eu tive agora a honra de aprender, né, Que isso. sobre desenvolvimento sustentável, o manejo, né? A gente estava já estudando bastante. Eu acho que não existe coincidência de providência, né? E Sem a dúvida. gente estava estudando, principalmente esse primeiro trimestre, muito sobre manejo ambiental, sobre áreas de reserva de floresta legal,
sobre ativos verdes. Inclusive, a gente mudou o direcionamento de uma das empresas que atua especificamente no agro. A gente vai participar agora da AgriShow, vai ter podcast lá dentro. Quero convidar você agora, Cícero, para se puder ir para a AgriShow fazer parte lá do nosso podcast. A gente vai ter a presença aí de um candidato à presidência, que vai ser o Augusto Cury, certo, que é um grande escritor e também investidor no agronegócio no Brasil, sustentável, em bioinsumos. A gente está tentando a presença aí de outras figuras aí importantíssimas ao desenvolvimento do agro no Brasil. Eu, particularmente, estou indo ficar 10 dias agora no Texas estudando sobre pecuária. Correto. A gente falou um pouco sobre esse segmento. Você sabe tocar berrante? Pai, já toquei quando era moleque. Se quiser arriscar, nós vamos arriscar aqui. O cara fala de pecuária, você for tocar berrante, vai passar caramba agora, né? Tem que fazer o teste. Será que vou andar de bicicleta, não? Com certeza. Tá devagar, né? Tá melhor do que eu. Agora foi bom. Melhor do que eu. Deu pra limpa a sua vez, deu pra acalmar o gado já. Ainda bem que tem drone pra tocar o gado hoje, né? O meu avô falava que tinha. O berrante tinha mais de 30 frequências, né? De direcionamento estratégico pro gado. Né? Lá no Nordeste a gente fala tanger o gado. Né? Então você tem o toque para amansar, para apaziguar, e você tem um toque para mover o gado, ou para sinalizar ameaça para os outros. Então, isso aqui é um instrumento de comunicação. É o nosso LTE privado, 4G, 5G, que tinha no Brasil antigo. Você falou, lembrou da história interessante. Uma vez nós estávamos tocando um gado, meu pai estava acompanhando o pessoal tocando de um ponto que a gente comprou, e foi levar, era longe, ali uns 100 quilômetros, foram alguns dias levando o gado. Aí tem um cara que estava sempre com a mesma roupa. O cara tomava banho no rio ali, onde podia, e sempre com a mesma roupa. Mas por que você não troca a roupa? Eu falei, o gado acostuma com o cheiro. É mesmo? Então até isso, né? Tem a parte dos sentidos, né? Tem estudo que o ser humano, a gente fala do sexto sentido, né? Tem estudos que tem mais de 20 sentidos que o ser humano desconhece, né? Então tem tanta coisa que a gente não sabe, né? Eu gosto muito de estudar também sobre os cavalos aqui no Brasil, né? A gente tem as raças aqui, tem alguns aqui, né? Inclusive tem Don Quixote ali, montado em um cavalo. Cada cavalo no Brasil ele foi desenvolvido, criado para um determinado tipo de função, né? A gente no Nordeste, por exemplo, tem o quarto de milha, que é o cavalo mais forte, que veio dos Estados Unidos, né? O quarter mile, quarto de milha, exatamente para ter esse movimento do pecuarista mais forte, né? A gente tem o crioulo na região sul, que foi criado também com esse mesmo propósito. A gente tem o manga larga, que foi desenvolvido por Dom Pedro I, trazendo o cavalo lusitano para fazer a cavalgada em grandes trechos de forma mais confortável. Então, o quarto de milha hoje tem o machador, marcha picada, enfim, tem outras desenvolvimentos, né? A gente tem o BH, que é o brasileiro do hipismo, que é para salto, que é já do puro sangue inglês, que o pessoal usa para polo, e tem assunto. E tem o burro, que de burro não tem nada, né? Que talvez é o mais inteligente. Foi interessante. Antigamente, o pessoal, para poder fazer uma localização, ia fazer estrada dentro da floresta. Se você queria achar o melhor lugar para cruzar um córrego, um rio, você soltava o burro. Sim. O burro acha o melhor lugar para cruzar o rio. Pode fazer a estrada depois onde o burro passou. De mata-burro ali não tem nada. Não, deixa não pode matar o burro, não. Gratidão, amigo. Show de bola. Pela oportunidade aí, o aprendizado, o papo fantástico aqui com vocês. E agradeço pelo convite, pelo próximo podcast. Vou tentar estar lá com vocês. Faço questão, se bater a agenda, eu vou estar lá com certeza. Show de bola. Eu vou tocar aqui para encerrar a gente. Agora vai me humilhar. A minha boiadeira, velho. Fica com a gente. Pra cima, ficcionagem. Show de bola. Demais, irmão. Show de bola. Agradeço.